Queridos, eu quero compartilhar um texto que está lá na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Quero ler os primeiros 12 versículos. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, à igreja de Colossos, a partir do capítulo 1 ao verso 12, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Queridos, eu quero falar sobre o cuidado pastoral. Bom, nós sabemos que esta carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. E Paulo, então, ele está escrevendo esta carta para um povo que o próprio Paulo ele não conhece. Paulo ele não foi o plantador desta igreja, desta comunidade local. Paulo está preso em Roma e durante então esses 2 anos de sua prisão em Roma, ele escreve 4 cartas. A carta aos Efésios, Filemão, Colossenses e Filipenses. E para nós podermos então compreender melhor esta carta, eu vou tentar desenvolver uma introdução objetiva e direta para nós podermos entender mais de perto este texto e esta carta. Bom, Epáfras, ele foi o plantador desta igreja. Este homem, ele se converteu a Cristo e ao Evangelho pela pregação do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Epáfras, então, ele se tornou discípulo de Paulo e passa, então, agora a ser mentorado pelo apóstolo Paulo. Ele se tornaria agora um cooperador da obra de Deus. Ele se tornaria um obreiro. Ele se tornaria um pastor. Alguém, então, que sairia da cidade de Éfeso rumo à sua cidade natal e passaria, então, agora ali a pregar o Evangelho. E uma igreja passa então agora a ser plantada. E essa igreja ela passa a frutificar e a crescer de forma saudável e espiritual. Entretanto, essa igreja, que é a igreja de Colossos, apesar de estar saudável, apesar de estar firmada no Evangelho que recebeu, apesar de estar crescendo, apesar de estar avançando, apesar de estar frutificando, de forma subtil, alguns falsos profetas, eles começam então agora a induzir o povo com aquilo que é chamado da heresia de Colossos. Essas heresias, elas passaram agora a assolar
a igreja. E essas heresias é aquilo que hoje nós conhecemos, da qual muitos falsos profetas ensinam até hoje, como o gnosticismo, o legalismo, o misticismo e o ascetismo. Então, Epáfras, como pastor e apacentador daquele povo, tendo agora dificuldades em lidar com esse tipo de ensinos, ele resolve procurar o seu mentor, o seu pai espiritual, o apóstolo Paulo, e decide então visitar Paulo na sua prisão em Roma. E agora então esse homem, ao se encontrar com Paulo, ele passa então a expor os problemas que ele está enfrentando na cidade de Colossos, na comunidade de Colossos. E Paulo então, de forma escrita e objetiva, ele vai aproveitar essa oportunidade para enviar agora esta carta aos Colossenses, que também deveria ser lida em outras comunidades, em outras igrejas, mas de uma forma muito objetiva. O apóstolo Paulo vai usar essa oportunidade para escrever esta carta que nós temos, a carta aos Colossenses. E ele escreve então, em primeiro lugar, para refutar esses falsos ensinos. E aproveita também não só para refutar esses falsos ensinos, como também para apresentar de uma forma tremenda a eficácia da supremacia e a suficiência da pessoa e da obra de Cristo para a salvação de pecadores. Esta carta, ela segue a mesma ordem de todas as outras cartas paulinas, de todas as cartas gregas daquele tempo, com o prefácio, com a saudação e o corpo. Isto é, o corpo tem a ver com o tratamento dos assuntos específicos ao longo dessa carta. E é interessante que dos versos 3 ao verso 8, nós vemos as ações de graça de Paulo, então, agora a louvar a Deus Pai e a Deus Filho pela fé e o amor que aqueles santos, isto é, os irmãos da igreja de Colossos, tinham na esperança que estava preservada nos céus, na qual então eles tinham ouvido pela palavra verdadeira do Evangelho, que tinha então chegado a eles. E que também estava chegando a todo mundo, isto é, no mundo que eles conheciam naquele tempo, isto é, toda a província do Império Romano. Essa fé e esse amor estava produzindo fruto e crescendo. Isso aconteceu então desde o dia em que eles receberam e creram nessa bendita graça, a salvação e a vida eterna futura. Então, eles haviam recebido isso pela vida de Epáfras, ministro de Cristo. Nele, então, eles foram instruídos à fé, à verdade, a Cristo, ao Evangelho. E Paulo, então, ele soube pela própria pessoa de Epáfras do testemunho solene desta igreja, pelo seu amigo e pastor dessa igreja, Epáfras, em sua visita no cárcere, em sua visita na prisão em Roma. Então vejam que Epáfras, mesmo estando preocupado com o contexto adverso e o perigo iminente destas heresias que ele precisava combater, ele não deixa de louvar e se alegrar pelo seu próprio povo, pela fé e testemunho do povo que ele estava cuidando e apacentando. O que nós temos aqui é um pastor alegre. É um pastor alegre pelo seu povo, pela conduta do seu povo. Um pastor, então, que testemunha a fé solene do povo que ele próprio está cuidando e apacentando, que ele está mentorando. Se Epáfras está alegre, se Epáfras está contente, imagine Paulo. Pois Paulo está recebendo aquilo com uma dupla alegria. Porquê? Porque tudo isso é o resultado da eficácia e da eficiência do seu ministério,
e da promessa de Jesus em seu apostolado, de que ele seria o apóstolo dos gentios. O Evangelho alcançou Epáfras e este se tornou um cooperador de Paulo em Colossos, se tornando agora um pastor e um plantador de igrejas. E essa igreja ela estava crescendo e frutificando de forma tremenda. E agora Paulo está alegre com essas boas novas. Paulo ele está louvando a Deus, ele está louvando Cristo, ele está louvando o próprio Epáfras e ele louva esse povo. No entanto, lembro que Paulo não os conhecia, mas apenas ouviu o relato desse encontro com o seu filho Epáfras na fé, em sua prisão. Então essa é uma notícia tão gloriosa e alegre que vai animar e encorajar o próprio apóstolo Paulo. A partir dos versos 9 ao 12, nós vemos que Paulo diz que depois de ouvir o testemunho daquela igreja, ele passou o quê? A orar sem cessar por eles e a pedir a Deus. Em primeiro lugar, ele pede a Deus no versículo 9 pelo conhecimento da vontade de Deus. No versículo 10, ele pede a Deus por uma vida digna do Senhor. No verso 10, por crescimento em santidade. Isto é na parte B. E no verso 11 e 12, por fortalecimento espiritual. Eu não quero entrar em detalhes nesta carta. Não me atentarei apenas, mas me atentarei apenas para o sentimento do apóstolo Paulo, para a linguagem de Paulo, para as expressões de Paulo a respeito daquele povo, da sua fé e do contexto que eles enfrentavam. Em primeiro lugar, esta carta ela realça um homem que ama a Igreja de Cristo. Esta carta ela realça um homem que está pronto a servir a Igreja de Cristo. Esta carta ela realça um homem que se alegra com o avanço do reino de Deus. Esta carta ela realça a alegria de um homem que adora a Deus, pela alegria de ver o Evangelho sendo pregado em outras cidades e vendo então o rebuliço que Deus está fazendo por meio das boas novas. No entanto, vale ressaltar que esta carta ela também revela a preocupação de um pastor chamado Epáfras, que está preocupado com o perigo iminente das heresias, com o perigo iminente dos falsos ensinos, que precisavam então ser combatidos para que o seu povo pudesse permanecer saudável, para que o seu povo pudesse crescer e amadurecer até ao final das suas vidas. Esta carta realça ou revela um pastor humilde que precisa de ser instruído por Paulo, que reconhece o apostolado de Paulo, que reconhece a autoridade de Paulo, que reconhece a sabedoria de Cristo na vida do apóstolo Paulo e que por isso então vai até Paulo, procura Paulo na sua prisão, na expectativa de receber bons conselhos e instruções claras de como combater esses falsos ensinos. O que isto nos ensina? Isto respalda para nós a preocupação de um pastor, de alguém que não está preocupado em perder a sua posição de pastor, mas alguém que está preocupado com o seu povo. Mas mostra-nos aqui a preocupação pastoral de um homem cujo coração é reto diante do Senhor e que está preocupado com o coração e com a condição da alma do seu povo e que está procurando auxílio para poder refutar e combater o falso ensino para o bem da alma do seu povo, para o bem da igreja, para o bem da verdade absoluta que está em Cristo e no Santo Evangelho. Queridos, esta carta ela mostra também a cordialidade do apóstolo Paulo, a humildade de Paulo, um coração pronto, a disposição de se prontificar a ajudar no imediato, em servir a igreja e o povo
com os dons e os talentos que Deus lhe outorgou. Esta carta, ela mostra a disposição pastoral de Paulo em conduzir os seus leitores, os seus alvos, a Cristo, a confiarem somente em Cristo, a confiarem na supremacia da pessoa e da obra de Cristo para salvação, desprovido de todas as outras coisas. Esta carta, ela mostra amor por almas, amor pela verdade, amor pela veracidade e pela suficiência das Escrituras. Ela mostra a confiança plena do papel de Cristo Jesus na salvação, para a salvação de pecadores. Paulo ouviu de Epáfras a situação da igreja em Colossos e, em especial, os problemas que eles estavam enfrentando. E por isso, então, ele agora escreve uma carta, a qual começa agradecendo a Deus porque os colossenses estão firmes, porque eles ouviram o Evangelho, porque eles têm fé no Senhor Jesus, porque eles têm amor para com todos os santos e têm uma consciência da esperança vindoura. Paulo ora por eles, Paulo intercede por eles, por fortalecimento espiritual, por pleno conhecimento de Deus, para que andem de maneira digna do Senhor, porque de facto eles não precisavam de mais nada, pois tudo o que eles precisavam, eles já tinham recebido tudo em Cristo. E por isso seria tolice dar ouvidos aos falsos profetas e aos seus falsos ensinos. Esta carta, ela mostra-nos mais uma vez o cuidado pastoral, uma preocupação saudável, uma disposição teológica e doutrinária para conduzir o povo a andar e a permanecer na verdade e a combater os desvios e erros teológicos e doutrinários. Queridos, esta carta, ela retrata a imagem do verdadeiro amor, aplicado com ternura, com bravura, com sabedoria e conhecimento na verdade, que deveria ser guardada e aplicada na vida cotidiana. Esta carta é uma denúncia também ao falso evangelho. É uma denúncia e um alerta aos falsos profetas e às suas heresias. Mas, por outro lado, também lembra o cuidado de Deus para com o seu povo, o cuidado de Deus para com a sua igreja. Porque Deus cuida da sua igreja, porque Deus cuida do seu povo, porque Deus cuida do seu evangelho, porque Deus cuida da sua história. Ele preserva a verdade, a inerrância, a suficiência, a infalibilidade e a imutabilidade da sua palavra. Então, nós precisamos entender que Deus, por isso, Ele levanta mestres, doutores, pastores, pessoas comuns, das quais Deus usa para a sua glória e para o bem do seu povo e da sua igreja. Quero terminar deixando algumas aplicações importantes a respeito desta carta. Qualquer pessoa que se diz ser pastor, líder, tem a responsabilidade pastoral de guiar e conduzir o seu povo para a veracidade das Escrituras, de guiá-los e de mostrá-los o verdadeiro e verdadeiro caminho, o de Cristo, o único verdadeiro Cristo, o único caminho para salvação. E todo aquele que não faz isso não é um pastor, mas sim um impostor. É um lobo devorador e não um pastor. Todo pastor deve ser dedicado ao ensino, se preocupar com a condição da alma do seu povo, se preocupar com o estado de suas almas. Ele deve estar preocupado, sim, com o tipo de teologia que ele prega e se essa teologia ela é cristalina e se está conduzindo o seu povo a Cristo. Ele precisa estar atento e ele precisa então agir de forma cirúrgica e precisa. Ele deve ser preciso, objetivo, equilibrado, espiritual e maduro o suficiente. Ele precisa ser totalmente dependente do Espírito de Deus. Ele precisa ser totalmente dependente da palavra de Deus. E ele precisa ser totalmente dependente da oração.
Ele precisa cumprir o seu ofício com esmero, com fidelidade, com o objetivo de convergir todo o seu trabalho em glória e louvor para Deus e somente para Deus. E ele deve estar desprovido de qualquer vaidade, arrogância e soberba. Ele deve ser manso, pacífico, equilibrado e santo. Se for para se irar, que seja por coisas santas. Se for para corrigir, que seja com amor e misericórdia. Se for para demonstrar, que seja com sabedoria e com utilidade. Todo pastor precisa de um coração semelhante ao de Epáfras e ao de Paulo. Um coração disposto a servir, a orar, a amar e a mostrar o verdadeiro cuidado e a verdadeira preocupação em servir o seu povo, em servir a sua comunidade, em servir aqueles que tanto carecem de socorro, de auxílio, mesmo que nós não os conheçamos fisicamente. Paulo, ele não conhecia a comunidade, a igreja de Colossos, mas rapidamente ele os socorreu de forma precisa, objetiva e cirúrgica. Não de forma presencial por causa da sua prisão, mas de forma espiritual, em oração, em intercessão e de forma pastoral, de forma educacional, de forma teológica e doutrinária, pela sua carta agora endereçada aos irmãos de Colossos. Isso demonstra o que para nós? Isso demonstra o caráter de Cristo, o amor de Cristo, a humildade de Cristo. Isso reflete, sim, o discipulado e o cuidado de Cristo na maneira como Paulo agiu em detrimento da situação da igreja de Colossos. Isto demonstra para nós verdadeira espiritualidade. Uma espiritualidade desprovida de hipocrisia. Uma espiritualidade desprovida de benefícios externos, mas evidencia para nós a verdadeira fé e o verdadeiro amor que liga e une os crentes a Cristo e ao Evangelho. Independentemente se eles estão perto ou longe, se são conhecidos mutuamente ou não. Porquê? Porque todos estão ligados e unidos a Cristo pelo Evangelho. Que lição preciosa, meu irmão, minha irmã. Que testemunho solene nós encontramos nesta carta. A minha oração é que Deus retire de nós o egoísmo, a vaidade, a soberba, o desejo de viver em busca e em prol de reconhecimentos humanos e tolos. Que Deus, pelo seu Espírito, nos convença de toda a ignorância e de nossa omissão a respeito daquilo que nós professamos e carregamos dentro de nós. Que nada disso possa ser de facto omitido para com o nosso próximo, mas que nós possamos de facto partilhar o nosso conhecimento, usar os nossos dons e talentos em prol da Igreja de Cristo espalhada pelos 4 cantos da terra, ajudando, servindo, encorajando, estimulando, contribuindo para o bem da alma dos santos, em amor, em misericórdia e labutando. Que Deus nos ajude e que Deus nos ensine, que Deus nos dê um coração como Epáfras e um coração como Paulo, que nós possamos refletir sobre este cuidado, o cuidado pastoral, o cuidado de Deus para com a sua igreja e para com o seu povo. E algumas perguntas. Que relevância tem tudo isto? Se você é pastor, você tem cumprido o seu ofício com esmero, com fidelidade, com diligência? Existe de facto essa preocupação pelo seu povo, pela sua igreja, pela sua comunidade? Que possa refletir, ou que nós possamos refletir sobre isso, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.